Capítulo 11. Ousar não criticar nem penalizar o aborto. No trabalho do espiritualismo ecumênico universal, existe uma característica importante. Não se brinca de elevação espiritual. Quem nos ouve não pode fingir que está buscando a Deus, porque senão se rebelará contra nós. Isso ocorre porque ousamos sempre desafiar as verdades constituídas para realmente levar o ser encarnado para o serviço ao Pai. Quem está apenas buscando servir-se de Deus, com certeza se choca com nossa ousadia e, para se manter dentro de seus padrões, nos abandona. Ousamos, por exemplo, dizer que o aborto não é um assassinato, mas uma ação karmática. Falar assim é uma ousadia porque fere todos os padrões estipulados até hoje pela humanidade, inclusive pelos religiosos, ou seja, aqueles que dizem que estão procurando a Deus. Eles acham que estão certos, mas no entanto, se estudamos a lei do karma em toda sua profundidade, compreenderemos perfeitamente a sua ação. 258 de O Livro dos Espíritos. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Resposta: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Pergunta 851 do Livro dos Espíritos. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a este vocábulo? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. 859-A. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que os espíritos não possam conjurar, embora o queiram? Resposta: A. Mas que tu viste e pressentiste quando, no estado de espírito, fizeste a tua escolha. 853-A. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta: não, não perecerás. E tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, não poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes o seu espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. Essas citações foram retiradas de O Livro dos Espíritos. Ninguém morre antes da hora, e disso tem milhares de exemplos. Por isso, só podemos dizer que o feto morre no momento que tem que morrer. Deus sabe de antemão o gênero da morte de um homem. Deus sabia que aquele homem morreria do gênero aborto. Tudo existe desse jeito porque foi pedido pelo Espírito antes da encarnação, e nisso se consiste o seu livre-arbítrio. Eis aí, nas palavras do mentor do Espiritismo, o revelador do mundo dos espíritos, a explicação definitiva sobre qualquer morte, seja assassinato, natural, desastre ou aborto. O gênero da morte é escolhido pelo ser antes de encarnar, e aí não pode mais esquivar-se de viver o momento programado.
Aí está a verdadeira aplicação da lei do karma para o aborto. É por crer no ensinamento dos mestres, mesmo quando eles ferem a busca humana do bem material, que ousamos dizer que o aborto não é um assassinato. No entanto, aqueles que se subordinam aos padrões humanos, mesmo que sejam espíritas, ainda condenam os instrumentos, mães, das ações karmáticas pedidas por aqueles que antes da encarnação pediram esse acontecimento. Eles pediram e Deus chancelou esse pedido. Sendo assim, quem sou eu para condenar?